Olá a todo mundo, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula feita para a disciplina de Bioquímica da licenciatura do IFSC São José. Na aula de hoje, a gente vai ver como é que alguns seres vivos são capazes de aprisionar a energia que vem da luz na matéria orgânica, para poder utilizar essa energia depois para realizar trabalho. Lembra da respiração? O processo total de oxidação da glicose acontece em várias etapas, mas, essencialmente, matéria orgânica, principalmente glicose, também podendo ser lipídios ou aminoácidos, reagem com oxigênio, convertendo-se em gás carbônico e água. E, nessa conversão, essa oxidação da matéria orgânica fornece energia que estava presa nessa matéria orgânica para a formação de ATP. Mas de onde veio essa energia que estava presa na matéria orgânica? Já parou para pensar nisso? Direta ou indiretamente, essa energia veio do Sol, e o processo de captura de energia do Sol para produzir matéria orgânica é chamado de fotossíntese. Então, da maneira mais simples possível, fotossíntese é isso: é capturar a energia que veio do Sol, convertendo matéria inorgânica, quer dizer gás carbônico e água, que são compostos de baixa energia, em carboidratos, que são matéria orgânica, que são matéria de alta energia. Organismos ou células que são capazes de fazer a fotossíntese, ou seja, são capazes de produzir a matéria orgânica, são chamados organismos autótrofos. Auto significa próprio, trófos, alimento. Autótrofos, então, produzem o próprio alimento, a própria matéria orgânica, e essa energia vem direta ou indiretamente do Sol. No processo de respiração, a matéria orgânica torna-se convertida em gás carbônico e água, e parte dessa energia é transferida a moléculas de ATP, que são usadas pelas proteínas da célula para realizar trabalho. Esse diagrama mostra esses dois processos que podem acontecer em uma planta ou em um ecossistema. O quadro de cima mostra que as células autótrofas de um organismo, que pode ser uma planta, são capazes de converter gás carbônico e água em carboidratos mais oxigênio, usando diretamente a energia do Sol para esse processo. Células ou organismos que não são capazes de fazer fotossíntese, ou seja, que não conseguem produzir seu próprio alimento, são chamados de células ou organismos heterótrofos. Na própria planta, tem um monte de órgãos que não fazem fotossíntese, tipo as raízes, os caules das plantas arbóreas adultas, alguns frutos. Essas são todas células heterótrofas. Ou essas células heterótrofas podem ser de outros organismos, como animais, fungos, protozoários, que não conseguem realizar fotossíntese e que dependem desse serviço desenvolvido pelas células autótrofas. As células heterótrofas, portanto, e mesmo as células autótrofas, quando não têm luz disponível e que passam a se comportar como células heterótrofas, fazem o processo inverso, convertendo carboidratos e oxigênio em gás carbônico e água. Isso fecha o ciclo, porque esses compostos, gás carbônico e água, podem ser novamente utilizados por células autótrofas para produzir mais carboidratos, desde que haja luz disponível. A propósito, em ecologia, a gente pode separar os organismos vivos em dois grandes grupos: aqueles que conseguem fazer fotossíntese e assim produzir matéria orgânica, que é a fonte de energia para todos os demais seres vivos do planeta, e aqueles que não conseguem fazer fotossíntese e que por isso precisam se alimentar de outros organismos para obter essa energia. Quem consegue produzir matéria orgânica a partir de gás carbônico e água são chamados organismos produtores. São a grande maioria das plantas, as algas uni- e pluricelulares e algumas espécies de bactérias. Os demais precisam se alimentar desses organismos, ou seja, como não são capazes de produzir matéria orgânica, precisam consumir matéria orgânica que outros organismos produziram. Por isso são chamados consumidores. Então, sem mais delongas, vamos à fotossíntese. Em resumo, bem resumidão, a fotossíntese também acontece em duas etapas. Na primeira, energia que vem do Sol é coletada e, entre aspas, empacotada, para poder ser utilizada na segunda etapa, que também precisa de um fornecimento de prótons e elétrons. Daí que a gente precisa de duas coisas para acontecer a primeira etapa da fotossíntese: uma fonte de energia, que é uma fonte luminosa, normalmente o Sol, e um doador de elétrons e prótons, que, para a maioria dos organismos fotossintetizantes, é a água. Então, olha só para a água. Se a água é dissociada e ela doa prótons e elétrons, o que é que sobra?
oxigênio, que vai-se embora para a atmosfera na forma de oxigênio molecular. Muitas bactérias autótrofas utilizam outros compostos em vez de água, como doadores de prótons e elétrons. Nesses casos, elas não vão formar oxigênio molecular ao longo do processo. Então, ok, temos um fornecedor de energia, que é o Sol, e temos um doador de elétrons e prótons, que para os autótrofos eucariontes e para algumas bactérias é a água. Quem é que vai conduzir essa energia, elétrons e prótons, para a próxima etapa? Sempre eles. A maior parte da energia vai ser conduzida pelo ATP, enquanto os elétrons e os prótons vão ser conduzidos por aceptores de elétrons. Na fotossíntese, o aceptor de elétrons é parecido com aqueles que a gente conheceu lá da respiração, que são o NAD+, e o FAD. Aqui, o aceptor de elétrons é o NADP+, que, com um par de elétrons e um hidrogênio, é convertido em NADPH. NADP é sigla para nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Esses elétrons, prótons e energia vão ser utilizados na etapa seguinte, onde gás carbônico presente na atmosfera ou na água vai ser convertido em um carboidrato, que é o gliceraldeído 3-fosfato, ou gliceraldeído 3P. A gente já conhece esse gliceraldeído 3P. É o mesmo que aparece como intermediário lá na via glicolítica. Esse composto pode ser utilizado como precursor de glicose e de uma série de outros compostos importantes para a célula, como aminoácidos, nucleotídeos e ácidos graxos. A primeira etapa fornece energia na forma de ATP, além de prótons e elétrons carregados por NADPH, e esses vão ser utilizados na segunda etapa para reagir com o gás carbônico e formar carboidrato. A primeira etapa depende diretamente da energia do Sol para acontecer, por isso ficou conhecido como etapa clara. Enquanto a segunda etapa, como não depende da luz para acontecer, porque obtém energia da quebra do ATP, ficou conhecida como fase escura. Só que mais tarde se descobriu que a segunda etapa fica bloqueada quando não tem luz, e por isso não acontece no escuro. Daí que fica sem sentido chamar a primeira etapa de etapa clara e a segunda etapa de etapa escura. Atualmente, é preferível chamar a primeira etapa de etapa fotoquímica, porque envolve reações de captura da energia luminosa, e a segunda etapa simplesmente de etapa química, ou etapa de fixação do carbono, porque é nesse momento que o carbono inorgânico é convertido em matéria orgânica. Ou ainda ciclo de Calvin, em homenagem a Melvin Calvin, que foi o pesquisador que descobriu e descreveu essas reações com a colaboração de dois outros importantes bioquímicos, James Betham e Andrew Benson. Em eucariontes fotossintetizantes, essas duas etapas acontecem no interior de organelas especiais chamadas cloroplastos. Procariontes fotossintetizantes têm mecanismos semelhantes que ficam difusos no citoplasma. Mais perto do fim da aula eu falo um pouquinho melhor desses camaradas. Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos têm uma estrutura que faz com que essas organelas sejam bem diferentes das demais organelas celulares. Olha só. Essa imagem aqui mostra uma célula vegetal. É uma foto feita com microscópio eletrônico de transmissão, para quem tiver curiosidade. Essa é a parede celular, isso é um vacúolo, que o vacúolo é uma bolsa cheia de água que ajuda a fazer o controle osmótico na célula, e esses camaradas são os cloroplastos. Nesse corte dá para ver 1, 2, 3, 4, 5 cloroplastos. Essa outra imagem mostra um cloroplasto mais de perto, também feita com microscópio eletrônico de transmissão. Então, os cloroplastos têm um sistema de membranas em que a membrana externa é lisa e altamente permeável a pequenos compostos, enquanto a membrana interna é toda cheia de dobras, que permite que ela tenha uma superfície muito maior. Essas dobras formam como se fossem estantes prateleiras, suportes chamadas lamelas, e essas lamelas são apoio para mais dobras em forma de discos. Esses discos são chamados de tilacoides. O espaço interno dos tilacoides é chamado de lumen do tilacoide, e o espaço que fica fora do tilacoide, mas delimitado pela membrana interna, é chamado de estroma. O estroma do cloroplasto. Essa outra imagem combina uma foto tirada com microscópio eletrônico de transmissão com um desenho feito por computador, para ajudar a ilustrar, dando destaque para o estroma, que é esse espaço interno do cloroplasto, e para o tilacoide, que fica empilhado com outros tilacoides. Cada uma dessas pilhas de tilacoides recebe o nome de granum.
Na membrana interna do cloroplasto, ou seja, nas membranas dos estilocoides e lamelas, acontece um conjunto de reações que envolve fluxo de elétrons e bombeamento de prótons, que lembra muito a cadeia respiratória, enquanto no estroma acontece um conjunto cíclico de reações que lembra muito o ciclo do ácido cítrico. Essa outra imagem aqui é um desenho simplificado mostrando a estrutura de um cloroplasto. Nesse desenho, a gente também consegue enxergar que, assim como as mitocôndrias, os cloroplastos têm seu próprio material genético na forma de uma molécula de DNA circular, produz seus próprios ribossomos, menores que os ribossomos encontrados nas outras partes da célula, ou seja, ribossomos semelhantes a ribossomos de procariontes, e todas essas evidências juntas indicam que a origem dos cloroplastos também pode ser por endossimbiose, assim como as mitocôndrias. Agora, observem a reação geral da respiração celular que a gente viu na aula anterior e comparem com a reação geral da fotossíntese que a gente vai ver hoje. Olhando assim, notem que a reação parece inversa, mas se a gente pensar bem, isso não é possível porque ambos conjuntos de reações dissipam uma grande quantidade de energia na forma de calor e essa energia não pode ser recuperada. Apesar de serem parecidas, o conjunto de enzimas que participam dessas reações é outro, completamente diferente. Bom, a gente já sabe que a fotossíntese é um conjunto de reações que são movidas por energia e que essa energia é obtida a partir de uma fonte luminosa. Então, a primeira coisa para a gente entender é como essa energia é capturada. Que luz é energia todo mundo sabe, né? É um tipo de energia de natureza eletromagnética dissipada por uma partícula chamada fóton e que por isso pode se propagar no vácuo. Um físico que todo mundo conhece, chamado Albert Einstein, foi quem descreveu a luz dessa maneira, e essa é a maneira que é mais aceita atualmente. A passagem do fóton gera uma perturbação eletromagnética ondulatória, que tem características muito importantes, como frequência e comprimento de onda. Em função do comprimento de onda, essa energia apresenta diversas características e por isso ela pode ser classificada em vários tipos. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e maior é o poder ionizante dessa radiação. A radiação gama são ondas menores do que 1 nanômetro e têm uma frequência muito alta, por isso são altamente ionizantes e conseguem atravessar uma grande diversidade de sólidos, mas podem ser barrados por materiais mais compactos, como o concreto ou alguns metais. Os raios X já são menos ionizantes, um comprimento de 1 a 100 nanômetros, enquanto a radiação ultravioleta é de comprimento de 100 a 380 nanômetros. O espectro visível são radiações de 380 a 750 nanômetros. Na nossa retina, radiações visíveis, quer dizer, dentro desse espectro, com diferentes comprimentos de onda, impressionam diferentes células sensoriais. A combinação dos estímulos gerados por essas células sensoriais no cérebro nos dá a sensação das diversas cores que a gente enxerga. A partir daí tem as radiações com comprimentos maiores de onda. De 750 nanômetros a 1 milímetro são as radiações que a gente conhece como infravermelho. De 1 milímetro a 1 metro, as microondas. E a partir daí são ondas de rádio. Dando atenção apenas para o espectro visível, como a gente viu, diferentes comprimentos de onda conferem à luz diferentes propriedades. Quando a luz atinge a matéria, uma relação entre a estrutura molecular dessa matéria e o comprimento de onda dessa radiação causa uma ressonância na matéria, fazendo com que essa energia seja dissipada, na maioria das vezes em forma de calor. As radiações em comprimentos de ondas diferentes, que não são capazes de causar ressonância nessa matéria, podem atravessar essa matéria ou ser refletidas por ela. Assim, a cor que a gente enxerga em um objeto é a luz que foi refletida desse objeto, ou seja, uma mistura das radiações de diferentes comprimentos de onda que não foram absorvidas ou que não foram totalmente absorvidas e que foram refletidas. Pigmentos são substâncias que retêm radiações em comprimento de ondas específicos e refletem as demais radiações, causando na gente a sensação de cor. Os pigmentos fotossintetizantes conseguem canalizar esses fótons até os centros de reação, onde a energia desses fótons vai excitar elétrons de compostos doadores, como a água, por exemplo, fazendo com que esses elétrons pulem de orbital. O doador se desestabiliza
e os elétrons e prótons vão poder ser transferidos para aceptores de elétrons como o NADP+. A clorofila A, por exemplo, funciona muito bem com a luz entre 480 e 570 nanômetros, que é a luz azul, e também entre 550 e 670 nanômetros, que é a luz vermelha. Ela absorve muito bem esses dois tipos de radiação e reflete muito fortemente a radiação entre 530 e 560 nanômetros, que dá para a gente a sensação de luz verde. Por isso, a gente enxerga verde quando olha para compostos ou corpos com clorofila. Daí que, se a gente quer criar uma fonte de luz artificial para obter fotossíntese onde a luz natural não é suficiente, o processo vai ser bem mais eficiente se a gente optar por uma luz vermelha ou uma luz azul ou uma combinação das duas. Enquanto que, se a gente usar luz verde, a planta vai se comportar exatamente como se ela estivesse no escuro total. Esse desenho mostra células vegetais e os pontinhos escuros são oxigênio liberado na reação de fotossíntese. O plano de fundo é espectro luminoso, são as diferentes luzes que a gente pode iluminar a planta. É bem fácil notar que a produção de oxigênio é bem maior quando a gente ilumina essas células com luz azul e ou vermelha do que quando a gente ilumina a planta com luzes de outras cores. Só que a luz do Sol não chega por igual a todos os lugares do planeta. A luz que chega à superfície do planeta ao meio-dia não é igual à luz do início da manhã ou do fim da tarde. Regiões sombreadas, como o interior de florestas, recebem apenas a luz que resta da peneiragem das folhas lá do dossel, das copas das árvores. A luz que atinge a superfície da água vai sendo por etapas convertida em calor e, à medida que as águas vão ficando mais profundas, os tipos de luz disponíveis vão tendendo cada vez mais ao azul e violeta. Só que a clorofila só consegue absorver de maneira eficiente luz nessas duas faixas aqui que a gente viu, a luz azul e a luz vermelha. Como é que plantas e algas sobrevivem em ambientes onde essas faixas de luz são escassas? Isso só é possível porque vários produtores têm, além da clorofila A, os chamados pigmentos acessórios, que conseguem absorver fótons que emitem radiação em outros comprimentos de onda e canalizar esses fótons para o centro de reação da clorofila A. São chamados pigmentos acessórios. Este gráfico ilustra super bem o trabalho desses pigmentos acessórios. A linha preta mostra a radiação luminosa que chega do Sol à superfície do planeta Terra. A maior quantidade de luz que chega do Sol chega perto do comprimento de 500 nanômetros, sendo que muito menos energia chega à superfície da Terra em comprimentos menores do que 300 ou muito maiores do que 700 nanômetros. Daí o gráfico mostra a eficiência de absorção dos vários tipos de pigmentos. A clorofila A está representada por uma linha violeta, e notem que ela absorve bem energia na faixa do azul e do vermelho. Novidade nenhuma, né? Já a clorofila B também absorve bem energia perto dessas duas faixas, só que não exatamente nos mesmos comprimentos de onda, e fornece esses fótons para o centro de reação da clorofila A, aumentando a gama de absorção de fótons e, por isso, aumentando a eficiência da fotossíntese. Tanto a clorofila A como os pigmentos acessórios estão associados à membrana interna dos cloroplastos, ou seja, lamelas e tilacoides, e é onde acontece a captura de energia luminosa. Nessas membranas é que se encontram fotossistemas, que servem para energizar os elétrons. Tem dois tipos de fotossistemas. O fotossistema 1, presente em todos os organismos fotossintetizantes, sejam bactérias, protistas ou plantas, e o fotossistema 2, presente apenas em eucariontes, ou seja, em protistas e plantas fotossintetizantes e em algumas espécies de bactérias. O fotossistema 2 é o camarada que usa energia luminosa para bombardear de fótons a molécula de água, fazendo com que esses elétrons pulem de orbital e a água se desestabilize, liberando prótons, elétrons e oxigênio na forma de oxigênio molecular. Várias espécies de bactérias fotossintetizantes não têm esse fotossistema 2, por isso precisam usar outros doadores de elétrons que não vão fornecer oxigênio molecular no processo da fotossíntese. Na maioria dos casos, esses doadores de elétrons são compostos sulfurosos ou ácidos. Tem ainda um grupo de bactérias que são bactérias autótrofas, quer dizer, produzem a própria matéria orgânica, mas a energia não vem do Sol, e sim de reações químicas a partir de doadores de elétrons.
É o caso das bactérias nitrificantes, como nitrosomonas, que convertem amônio em nitrito e usam a amônia como doador de elétrons, e também as bactérias do gênero Nitrobacter, que convertem nitrito em nitrato, usando nitrito como doador de elétrons. Essas reações de oxidação também fornecem energia para a formação de ATP, que vai ser necessário para a próxima etapa, no ciclo de Calvin, que é igual para todo mundo, que sejam eucariontes fotossintetizantes, bactérias fotossintetizantes ou ainda bactérias quimiosintetizantes. E eu esqueci de falar, né, que esse processo de produção de matéria orgânica que usa energia que não vem diretamente do Sol para a produção de ATP é chamado de quimiossíntese. Então, vamos voltar para os eucariontes e cianobactérias que usam a água como doador de elétrons. Essa figura mostra um tilacoide. O espaço externo do tilacoide é o estroma do cloroplasto, onde acontece o ciclo de Calvin, e o espaço interno a gente chama de lumen, ou luz do tilacoide. O fotossistema 2 captura fótons e desestabiliza a água, convertendo duas moléculas de água em um oxigênio molecular mais 4 prótons mais 4 elétrons. Os elétrons ficam no próprio fotossistema 2 temporariamente. Os prótons ficam aqui dentro no lúmen do tilacoide e o oxigênio molecular se difunde para o estroma. Dali para fora do cloroplasto, dali para fora da célula e no fim vai se difundir para a atmosfera. Os elétrons vão ser roubados do fotossistema 2 por um complexo de proteínas chamado citocromo B6F, e essa transferência vai acontecer com a ajuda de um carreador chamado plastoquinona. A plastoquinona é análoga à ubiquinona que vocês conheceram lá na cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria. Ela capta esses dois elétrons e estabilizada por dois prótons que vêm de fora do tilacoide, ou seja, do estroma do cloroplasto. A plastocianina rouba os elétrons do citocromo e essa transferência dá ao citocromo energia para ele bombear prótons trazidos pela plastoquinona para dentro do tilacoide. Então, o fotossistema 2 captura fótons, bombardeia a molécula de água que vai fornecer prótons e elétrons. Os prótons ficam no interior do tilacoide, os elétrons são transferidos para o citocromo, que usa esse fluxo de elétrons para bombear mais dois prótons para o interior do tilacoide. Os elétrons agora estão na plastocianina e vão precisar ser transferidos para um acetor de elétrons. Quem são os acetores de elétrons que a gente já conhece? NAD+, e FAD. E esse que a gente está conhecendo hoje é o NADP+. Só que, para juntar ao NADP+, esses elétrons têm que estar bem excitados. E eles perderam energia ao longo do processo desde o fotossistema 2 até chegar até aqui. E agora, quem poderá nos defender? Entra em ação agora o fotossistema 1, aquele que está presente em todos os organismos fotossintetizantes. Esse fotossistema 1 vai energizar novamente esses elétrons com energia que vem da luz, ou seja, um bombardeio com fótons, e aí os elétrons vão ter energia suficiente para a formação de NADPH. Daí o fotossistema 1 transfere os elétrons temporariamente para um composto chamado ferridoxina, e dali os elétrons são facilmente roubados pelo NADP+, pela ação de uma enzima chamada NADP+, oxirredutase. Eu não vou mais precisar dessa informação. Então, a partir de agora, a gente vai fazer de conta que o fotossistema 1 transfere os elétrons direto para o NADP+. A propósito, quando a gente fala em bombardeio de fótons, ninguém está falando de impacto. A passagem dos fótons gera uma oscilação eletromagnética que faz a matéria vibrar mais, e é esse estado vibratório que faz com que os elétrons fiquem mais energizados. O que a gente tem até aqui? Elétrons foram retirados da água e captados pelo acetor de elétrons, que é o NADP+, que vai levar esses elétrons para a próxima etapa, que é o ciclo de Calvin, lá no estroma do cloroplasto. Mas a gente combinou que a etapa fotoquímica fornecia para a etapa química duas coisas importantes: elétrons estabilizados com hidrogênios no NADPH e energia na forma de que, gente? ATP. Como é que é produzido esse ATP? Olhando essa figura, tu já consegue deduzir, porque é um processo muito parecido com o que acontece lá na mitocôndria. A transferência de elétrons do fotossistema 2 para o citocromo e do citocromo para o fotossistema 1 faz com que prótons se acumulem na luz do tilacoide. Esses prótons vão querer sair,
porque lá do lado de fora, o que está se acumulando é NADP+, mais um par de elétrons, transformando-se em NADP-, que duram nada de tempo. Os prótons só vão encontrar uma saída, que é uma máquina de produzir ATP, bem parecida com aquela da mitocôndria. Na mitocôndria, essa máquina se chama complexo F0F1. Esse aqui, que é do cloroplasto, se chama complexo CF0CF1. Lá na mitocôndria, a fosforilação acontece por uma série de reações de oxidação da matéria orgânica. A gente diz que é uma fosforilação oxidativa. Aqui também acontece fosforilação, só que a energia que conduziu essa fosforilação vem da luz. Por isso a gente diz que essa é uma fotofosforilação. A formação de ATP da mitocôndria é a fosforilação oxidativa. A produção de ATP que acontece no cloroplasto é a fotofosforilação. Estou soltando essa informação porque ela vai ajudar a gente daqui a pouquinho. Fosforilação, formação de ATP. Fotofosforilação, formação de ATP com energia que vem da luz. Alguns desses prótons vão para a plastoquinona e vão ser bombeados novamente para a luz do tilacoide. Outros vão ser captados pelo NADP+, mais 2 elétrons para formar NADPH. Isso é o principal. Com esse processo, a gente cumpre o papel da etapa fotoquímica, que é fornecer ATP mais NADPH, ou seja, um carregador de energia mais um carregador de elétrons, para o ciclo de Calvin no estroma. Só que a estequiometria não fecha. Uma quantidade considerável de energia é dissipada ao longo do processo na forma de calor. Então a quantidade de ATP que precisa é bem maior do que a quantidade de NADPH. Para possibilitar um maior rendimento de ATP, o fotossistema 1 consegue pegar esses elétrons que chegaram até ele e, depois de energizar esses elétrons, em vez de entregar assim direto para o NADP+, devolver eles para o citocromo e depois roubar eles de volta via plastocianina. Esse fluxo permite que o citocromo bombeie mais prótons para dentro do tilacoide, aumentando o gradiente eletroquímico que faz com que o complexo CF0-CF1 funcione. Por que não? Basta energizar de novo os elétrons, quantas vezes precisar, para produzir quantos ATPs precisar. Esse mecanismo é regulado da maneira mais elegante possível. Se não tiver ATP suficiente, o ciclo de Calvin trava. Ninguém vai consumir NADPH, que vai se acumular no estroma. Sem consumo de NADPH, não vai ter NADP mais disponível. Os elétrons excitados no fotossistema 1 vão acabar sendo aceitos de novo pelo citocromo e o processo se repete. Com ATP disponível, o NADPH volta a ser consumido, gerando NADP mais livres, para captar mais elétrons do fotossistema 1. Por isso, no tilacoide, acontece simultaneamente dois processos de fotofosforilação. A fotofosforilação cíclica, em que os elétrons voltam do fotossistema 1 para o citocromo para a formação de mais ATP, e a fotofosforilação acíclica, em que os elétrons são encaminhados para o NADP+, para ser fornecidos para o ciclo de Calvin. Olha de volta para essa figura, onde a gente pode ver que os elétrons do fotossistema 1 podem ser direcionados ao NADP+, ou conduzidos de volta para o citocromo B6F. Essa figura mostra de maneira estilizada a organização dos fotossistemas e complexos CF0-CF1 nas membranas internas do cloroplasto. Dá para notar que os tilacoides e lamelas são um sistema contínuo de membranas. E, embora na figura anterior a gente tenha colocado essas proteínas no alinhamento didático, na membrana eles não ficam bem assim. Na membrana, o que importa é que eles ficam todos próximos uns aos outros para facilitar a transferência dos elétrons. Esse conjunto de proteínas, então, desestabiliza uma molécula de água, fornecendo energia carregada pelo ATP e elétrons e prótons carregados pelo NADPH para o ciclo de Calvin, que acontece no estroma. O ciclo de Calvin é um conjunto de reações que nessa figura aparece bem simplificado e que a gente vai estudar olhando para as principais etapas e um pouquinho da estequiometria. Para não perder de vista o panorama geral, qual é o objetivo do ciclo de Calvin? Converter carbono inorgânico, que vem na forma de CO2, em carboidrato. O que ele vai precisar para isso? Gás carbônico, claro, que vem da atmosfera, prótons e elétrons, que são carregados pelo NADPH, e energia, que vem carregada pelo ATP. Essa primeira reação, que na real é um conjunto de reações, é o primeiro estágio do ciclo de Calvin, onde acontece a fixação do carbono. Aqui,
Gás carbônico vai ser ligado a um composto chamado ribulose 1,5-bifosfato. Esse composto tem 5 carbonos. 3 ribuloses 1,5-bifosfato mais 3 gás carbônicos vão ser convertidos em 6 compostos de 3 carbonos cada um, chamados 3-fosfoglicerato. O nome 3-fosfoglicerato, você já deve imaginar, se refere a um glicerato com fosfato no carbono 3. A enzima que catalisa essa reação tem um nome lindo, que é ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, conhecida pelos íntimos como rubisco. Em condições normais, a enzima faz a carboxilação da ribulose 1,5-bifosfato. Mas, quando tem muito oxigênio à disposição, a rubisco captura esse oxigênio, fazendo uma oxigenação da ribulose bifosfato, num processo que se chama fotorrespiração. No fim, esse processo vai gerar dióxido de carbono e permitir que o ciclo de Calvin continue. Os 6 fosfogliceratos que foram produzidos pela rubisco vão sofrer agora uma série de reduções que envolvem gasto de ATP e transferência de elétrons e prótons dos NADPH, que foram produzidos na fotofosforilação, até se converterem num composto que vocês já conhecem lá da via glicolítica de 3 carbonos e que a gente já citou hoje, o gliceraldeído 3-fosfato, ou gliceraldeído 3-P. Desses 6 gliceraldeídos 3-P formados, um vai ser exportado do cloroplasto para ser convertido em glicose ou convertido diretamente em glicogênio ainda dentro do cloroplasto, enquanto os outros 5 gliceraldeídos vão sofrer várias modificações que envolvem gasto de energia, portanto mais gasto de ATP, para ser convertidos novamente em 3 unidades de 1,5-ribulose bifosfato. No total, para cada gliceraldeído 3-P formado que evade o ciclo de Calvin, são consumidos 3 gás carbônicos, 9 ATP e 6 NADPH. O gás carbônico vem da atmosfera ou da água, no caso de organismos fotossintetizantes aquáticos, enquanto o ATP e NADPH vêm da etapa fotoquímica. Tá aí, gente. Na aula de hoje eu procurei fazer uma explicação bem completa sobre como acontece a fotossíntese. Eu fiz uma breve explicação sobre a natureza física da luz e como a luz é capaz de excitar a matéria. A partir daí, falei da estrutura do cloroplasto, mostrando o sistema interno de membranas que formam os tilacoides e lamelas e como funcionam as proteínas desse sistema de membranas para captar energia do Sol e fornecer parte dessa energia, além de prótons e elétrons, para o ciclo de Calvin, que acontece no estroma. Daí, mostrei de maneira bem resumida as principais etapas do ciclo de Calvin para formar gliceraldeído 3-P, que pode ser convertido pela célula em glicose, lá no citosol, ou em glicogênio, armazenado dentro do próprio cloroplasto. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Lembrem que uma aula ajuda a gente a entender as coisas, mas o aprendizado é por conta de vocês. Estudem o assunto, façam esquemas, organizem a informação de um jeito de vocês mesmos. Aí é que está o aprendizado. Um grande abraço, eu espero que vocês fiquem bem.